Muito bem. Já tá gravando? Ué, que beleza. Muito bem, sistemáticos e sistemáticas, aqui estamos nós. Mais um Sistema Solar e começando. Eu, Felipe Solari, ao lado de Léo Ussui, aqui também conosco, nos comandos das câmeras maravilhosas e dos microfones também. Porque hoje os microfones vão ser bem exigidos, certo? Ana Gabriela com a gente. Tudo bem, Ana? Tudo certo. Obrigado pela presença. Que isso, é um prazer estar aqui, gente. Estou muito feliz, muito contente, genuinamente feliz. Aí sim, genuíno é sempre bom. E como estão sendo os... Tá em shows? Tá em turnê? Assim, como é que tá? Eu tô em turnê, acabei de voltar esse final de semana, fiz 3 shows na Bahia. Foram 3 na Bahia, incríveis. que beleza. Foi Feira de Santana, Salvador e Vitória da Conquista. Foi bem massa. Mas deu pra aproveitar um pouquinho assim? Tipo, ficou mais na base do show mesmo? Assim? Foi na base do show. Na base do show, né? É, Viagens. é a van, né? Deslocamento. Aí foram 8 horas e tal, então foi bem cansativo, mas, cara, faria quantas vezes fosse preciso. O clima, a Bahia tem um clima muito especial, é muito gostoso lá, assim, Sim. né? Assistir show na Bahia é muito gostoso. E fazer show na Bahia, assim, como é que é? Tem um clima diferente, assim? Tem. As uma pessoas vibe, né? são diferentes, elas são gentis, elas te recebem muito bem, não dá vontade de ir embora. Então, chegou na segunda-feira que eu tive que vir embora e foi meio esquisito, assim. A força maior foram minhas 3 gatinhas e a minha esposa, assim, mas de resto Te eu ficaria puxaram lá. de volta, né? Exatamente. É, porque Bahia ali te puxa muito ali, né? Puxa. Muita gente foi e nunca mais voltou, assim, ficou... E tem muita gente de fora do Brasil também que vem, se apaixona e fica por ali, assim. Mas sua música... Bom, você navega por vários ritmos, assim. Mas você acha que seu tipo de música conecta com a Bahia, assim? O tipo de música que se ouve ali, assim? MPB, um samba, uma tranquilidade. Dá um match, assim? Você acha que tem um match? Eu acho que tem. Eu acho que a Bahia é a grande mistura de tudo. É como se fosse MPB mesmo. Que eu falo que a MPB é a música popular, né? Então é a música brasileira. Total. Então eu acho que a Bahia tem toda essa conexão. E ali, se você for musicalmente, você consegue achar seu lugarzinho ali, sabe? Fato, Então eu fato. achei as minhas pessoas ali e foi incrível. Bom, você deve ter referências que são de lá, assim, né? Lá tem muita gente foda, assim, né? Tem. Da música popular brasileira, mas também, assim, do rock, assim, né? A gente até falou tem a Pitty, né? Sim, Vinda do Rio Vermelho ali, que é um bairro de Salvador, sim. assim. A Pitty, você curte a Pitty, assim? Poxa, demais, cara. Na época que eu fazia as releituras no YouTube, Aham. eu fazia releitura da Pitty, não tem como. Também Direto. como fiz da Ivete Sangalo, como fiz também do Saulo. O Saulo eu Você fiz já tocou junto e com o cantei, Saulo, né? inclusive eu Aham. cantei com ele. E lá em Salvador pediram, não tem como não tocar a música com o Saulo. Então lá pediram e eu fiz especialmente porque ela nem tava no set. Mas... Você tinha ido assistir o show, é isso? Do Saulo? Do Saulo, é? Não, ele me você convidou, sabia né? que você... Ah, tá, ele te Ele- convidou mesmo. sim. Aham. Não foi aquela coisa de surpresa assim, sobe aí. Não, mas foi uma surpresa quando ele me mandou a direct, como se fosse a pessoa mais tranquila do mundo. Que ele... Oi, Ana, não sei se você me conhece, eu sou o Saulo Fernandes. E eu quase caí pra trás olhando, como assim, não te conheço, sabe? É uma grande inspiração, então foi muito lindo o trabalho que eu fiz com ele. Legal, foi muito... Você recebe umas DMs, assim, surpreendentes, assim, tipo de artistas, e fala, caramba, que legal, assim. Ah, cara, é maneiro quando eu vejo que tá chegando, assim, nas pessoas. Aí, quando a galera manda mensagem, ou às vezes eu acabo mencionando, porque eu gosto muito de pegar o violão e tirar música de outros artistas, da mesma forma que eu sempre fiz. Então, eu acabo marcando, a pessoa acaba respondendo. Então, isso é Demais. muito, muito massa. Mas como você... Porque, assim, seu começo... Até a Mari Nolasco já esteve aqui, e nas pesquisas, né, que eu faço sempre, né, pra entrevista, assim, eu vi muito vídeo seu, há uns... Não sei se tá... Ali tava 7 anos atrás, ali. Cabelão? É, cabelão. Aquela série de vídeos, bem parecido com a Mari também, né? Aquela Aham. série de vídeos meio no quarto, na varanda, assim, né? Trazendo músicas muito gostosas da... Porque tem uma escolha ali também. Vocês não escolhem qualquer música, vocês escolhem músicas que conectam com as pessoas, Sim. músicas, né, que falam muito de amor, que encaixam muito com a voz, assim, né? Você tinha como é que era a escolha das músicas que você ia colocar ali no teu canal? Cara, a primeira coisa que eu tinha era se eu gostava da música. Pronto. Então, se era uma música que eu escutava, então acho que tinha uma mensagem boa pra eu passar pras pessoas, a letra da música, enfim. E aí o segundo passo ficava bom na minha voz, né? Você fazia o teste ali. Exato, porque já fiz cover de funk, por exemplo. Só que minha voz é muito fofa, não tem condição. É muito, né? Vai pra um outro lugar. Sim, Então, às vezes não tem justo. como eu cantar certas coisas, porque realmente
sai da minha bolha, sabe? Só se trouxer pro teu... Exato. Né? Pra sua Mas velocidade, mesmo assim digamos fica meio difícil. Fica, né? Eu como se eu cantasse Léo Santana e sabe? Total, então fica total. muito diferente. Então, eu tinha essa parada de gosto da música, será que fica legal? Então, sempre gravava, fazia várias versões, dedilhado, ou mais rápido, ou se não, a música mais lenta pra galera começar a prestar atenção no que a letra tava falando, sabe? Até hoje eu faço muito isso. E as pessoas até me falam, cara, eu nunca tinha parado pra prestar atenção nessa letra, e com você eu vi o quanto ela é bonita, Que sabe? isso dá uma desacelerada, assim. Exato. A pessoa para pra escutar mais, né? Tipo, sempre cantei essa música e nunca parei pra prestar atenção, sabe? E isso então a acontece música- muito, assim. Tem muitas Sim. letras que passam batidas por nós, assim, Sim, né? ainda mais música, sei lá, uma música que a gente sempre escutou na infância e a gente nunca entendeu a letra e tá na ponta da língua e hoje em dia você para pra cantar e você, caraca, que música linda, sabe? Total. Esses dias eu tirei Aquarela, por exemplo. Nossa. E aí eu parei pra tocar e cantar. Falei, cara, que letra maravilhosa, assim. Eu toco e dá vontade de chorar essa música, Muito. sabe? Porque o caderno é o do caderno Aham. que vai te acompanhar, né? É lindo. Pô, aquilo lá cara, é uma... É foda. É foda. Aquilo é toquinho, né? É Uhum. toquinho. E fala sobre essa infância, sobre a Aham. passagem escolar, assim. E na época, se não me engano, era do comercial da Faber-Castell, quando eu era uma Aham, criança. sim. E aí tinha Memória essa afetiva música. junto, né? Então, Fato, assim, é fato. muita coisa, é muito sentimento. A música é isso, né? Então. E aí você bota uma lista de músicas ali, na época, né? Porque você ainda faz, e tipo, você ainda grava uns solinhos na frente do celular, assim, pra soltar no canal? No canal não, mas hoje em dia, como a No gente Instagram, tem né? tantas redes sociais, Total. né? Eu acabo fazendo pra, enfim, movimentar de alguma forma ou outra. Quando, por exemplo, esse final de semana eu já vou estar mais tranquila de show. Então eu tenho um tempo a mais de, às vezes, conhecer uma outra música, enfim. Mas nessa época, assim, eu acho que eu lançava uns 2 vídeos por semana. 2 por semana. Mas aí tinha ajuda também de fã, que eles mandavam, essa música aqui, ela é muito legal, acho que combina muito com você. Claro, essa troca. Sempre apresentam um som bom ali, Exato. né? Luiz Lins é Nossa, Luiz Lins é muito bom demais. né? E A é bom música cantar mais nesse triste estilo. Nossa, essa sim, música é aquele maravilhosa. sotaque dele, meu Deus. É maravilhoso. É linda demais. E o peso da voz, né? Também ele tem Aham. uma voz bem grave, assim, A né? Ludmilla regravou essa música. Ah, é que mesmo? ela tem no Lud Sessions, que é com a Glória Groove. Pô, Se eu não me depois engano, quero é com escutar, ela. vai ser muito boa. E é maravilhoso com a Glória Groove, assim, você escuta as duas cantando, é surreal. Aí você vê o peso dessa letra que já é com Luiz Lins, e aí você vê a Ludmilla cantando, que é uma outra pegada também. Claro, tem uma outra identificação, assim, Exato. né? Porque é a persona que está cantando aquela música, assim. E aí você começa a postar e tem um momento de virada, assim? Tem o dia da virada? Tem. Tem. O dia específico. Eu queria muito lembrar que dia foi, assim, mas eu não vou A lembrar. data, assim, tatuar, né? Tatuar a data, exato. Mas foi com o vídeo de Pra Você Dar o Nome. Tá, até ali você tinha feito quanto? Tipo, você já tava há quanto tempo, assim, soltando vídeos no Ali YouTube? eu tava quase um ano e meio. Persistente. E só que eu não levava... Não é que eu não levava a sério, mas não era algo que eu criava tanta expectativa, sabe? Então, Que pra bom, mim, né? tava tudo bem. Eu tinha ali cerca de 20 mil visualizações. Por vídeo ali? Exato. Aham. E acho que uns 20 mil inscritos, então era a base que tava tudo bem ali. Perfeito, tava começando a rolar, assim, Exato. né? Então, aí um dia específico que eu lembro que eu sempre soltava o vídeo umas 7, 8 da noite. Uhum. E aí nesse vídeo tudo atrasou, porque todo mundo pensava que eu gravava no quarto. Até porque meu primeiro EP chama Do Quarto pro Mundo, só que eu gravava na sala. E minha família tem 6 pessoas, então as pessoas ficavam passando atrás, tinha que sair pra trabalhar, outro sair pra estudar, então tava todo mundo me atrapalhando nesse Mas a vida dia. na casa continuava acontecendo enquanto Continuava você... Não é que a acontecendo. galera parava pra você fazer o vídeo, assim? Não, a galera... E aí, quando eu pedia encarecidamente, as pessoas engatinhavam atrás de mim. Juro que tem vídeo meu sorrindo, de, nossa, que lindo, você sorria tanto nos vídeos. Era eu tentando segurar a risada, porque tinha alguém engatinhando atrás de mim. Sensacional. E aí, eu lembro nesse dia atrasou, aí consegui gravar o vídeo, até porque meu irmão me deu a última nota, inclusive, que eu tava precisando, porque eu tava tentando tirar a música, e eu não consegui achar, porque eu sempre tiro de ouvido. E Pra Você Dar o Nome, na versão do 5 a Seco, ela é muito rebuscada. Uhum. E eu não... E seu irmão canta? Meu irmão canta e tal. Minha família inteira é muito musical. De músicos, legais. E aí Legal. ele só me olhou assim, tava saindo, ele, cara, e ela menor. Aí eu caraca, consegui tirar. Aí gravei,
9 e pouco da noite, eu lembro que como eu tinha cabelão, eu tinha que lavar meu cabelo. Isso é um trabalho pra mulher. Eu falei, caraca, eu vou lavar meu cabelo 10 horas da noite, ainda vou ter que secar. Desse você se livrou, né, hoje em dia. Nossa, graças a Deus. E aí, lembro que eu gravei o vídeo, postei e fui tomar banho. Tomei banho, aí na hora que eu voltei, que eu fui secar meu cabelo, que eu fui olhar assim pelo celular, aí 100 mil visualizações. E isso em, sei lá, que eu tava secando meu cabelo, devia fazer 1 hora. Nunca tinha chegado perto disso, assim. Não, porque, sei lá, de um ano que eu tinha, o máximo que eu tinha ali era 30 mil visualizações. Eu falei, cara, em 1 hora isso aqui deve tá bugado, não deve estar certo. Acho que o aplicativo deu erro, enfim. Fui, deixei o celular de lado e fui dormir. Nossa, já ia ficar maluco já. Não. 100 mil, 100 mil. Ali eu acho que eu comecei a ter ansiedade, foi ali. E aí. Aquele é o dia de virada em vários sentidos, Exato. né? E aí eu lembro que tem um vídeo do Whindersson que ele fala que ele ficou famoso da noite pro dia, assim. E pra mim foi muito isso. De que no outro dia, quando eu acordei, que eu fui olhar, aí tava com 1 milhão de visualizações. Sério No mesmo? Facebook 1 milhão e no da YouTube. noite pro dia. Da noite pro dia. E eu falei, cara, eu só dormi, o que aconteceu? Caraca. E aí foi que começou a rolar pessoas me reconhecendo na rua, porque nunca tinha rolado. Mas você ficou felizona na hora, assim? Cara, eu surtei e ao mesmo tempo eu não acreditei. Eu falei, cara, porque se você parar pra olhar, assim, o que é 1 milhão de visualizações? Eu não tenho essa... Não é palpável. Né? Uhum. É diferente você ver 1 milhão de pessoas na sua frente, Fato. sabe? Você ir num festival e ver muita gente junto, que nem isso você consegue ver 1 milhão de pessoas na sua frente ainda. Total. Então, O ali... festival acho que tem uns 120, cento e tantos mil, assim, acho que sei no lá. máximo 200. 80 mil, nem isso. sei lá. Então, eu olhei e falei, cara, mas... E agora? O que é 1 O que milhão, é isso, né? O que eu sabe? faço com isso, né? Exato. Me dá R$1 cada um. Se fosse... Mas eu lembro que, enfim, as coisas começaram a acontecer e aí sempre me perguntavam, cara, o que você tá sentindo com 1 milhão de visualizações, os inscritos subindo? Eu falei, cara, não é palpável, eu não sei, eu preciso fazer show pra ver essas pessoas, sabe? Construir algo com isso, assim, né? E como foi? Como que você construiu algo com isso, assim? Porque daí pra você caminhar e até chegar um primeiro álbum ali, o Ana... Como que você foi caminhando, assim? Cara, alguém te ligou? Chegou Sim. tipo, É bem rolou assim. Isso? É mesmo? Caraca. Mas o meu produtor, na época, chegou um produtor pra mim, um empresário, né? E aí ele já trabalhava com o Gabriel Elias, por exemplo. Uhum. E aí a gente começou a trabalhar junto. Aí por ele veio a DEC. E aí eu assinei com a DEC, foi em 2017. E aí, nisso, eu já tava com esse produtor desde 2016. E nisso eu não tinha música autoral. Meu primeiro EP foi em 2017. Você não tinha nenhum rascunho, assim, de música autoral? Eu não escrevia. Não escrevia. Não, na verdade eu escrevia. Tem umas autorais no YouTube de 2016, só que são bem ruins. Vai lá. Fala o nome de uma, vai. A galera ir lá pesquisar. Não, e tem uma que a galera ama, que chama Clichê. Que é a música realmente mais clichê da vida. Então não procurem, porque é muito ruim. Mas procura. E aí, esse produtor, ele era muito esperto, assim. Então ele me falou, cara, você não tem música autoral, mas a gente precisa transformar os seus seguidores, as pessoas que te assistem, em pessoas reais, porque essa é a parte difícil. Uhum. Eu tenho 2 milhões de ouvintes mensais no mês, mas eu vou colocar 2 milhões de pessoas aqui em São Paulo, Total. não. É a sabe? pessoa se apegar a você muito mais do que as músicas que você tá Exato. cantando, né? Até porque não eram suas ali, Exato. né? Não estavam claramente linkadas a você, assim, né? E mesmo as minhas, sabe? É muito difícil você transformar isso num público que, vou parar o sábado pra te ver. Total. Então ele falou, é muito mais fácil a gente fazer isso agora do que só quando você tiver música autoral, porque as pessoas já vão te ver como uma artista de show desde agora. Então de 2016, eu acho que foi de agosto até novembro ou dezembro, aí eu fiz uns 60, 70 shows, assim. Tocando músicas covers. Aham. E, Ah. cara, Rio, 2 datas, sold out. São Paulo, sold out. Então era, sei lá, eu que nunca tinha feito show, 400 pessoas. Ou seja, enquanto você tava construindo aquela coisa de vou criar minhas músicas, você tava fazendo essa base, Exatamente. né? Duas coisas ao mesmo tempo, assim, E quase. aí isso rolou bastante até terminar 2016. Em 2017 eu comecei a fazer o EP. Que aí foi o Tó Brandileone, inclusive, do 5 a Seco. Ele que produziu Que legal. e me liberou pra você dar o nome, que ela tá no meu primeiro EP, inclusive. E quando você tinha feito a música lá do 5 a Sec, lá, né? Você já conhecia algum deles, assim? Não, pessoalmente não.
E aí, como vocês se conheceram? Ele me mandou um e-mail. Eu até pensei, falei, cara, vai me xingar muito. Vai cobrar direito autoral. Porque teve gente que me cobrou direito autoral. Porque no YouTube tem como você levar 3 strikes, né? E eu já levei um porque derrubaram um vídeo meu. Então, na hora que eu vi o e-mail escrito... O maior pavor do mundo, né? Nossa, cara. E aí, tava Tó Brandilione. Eu falei, tirei o celular e falei, tinha não. o nome, não. O nome dele. Eu falei, não. E aí, era só um e-mail falando, cara, eu gostei muito dessa versão. Foi a versão mais linda que eu já vi na vida. Então, eu queria saber se você não quer fazer uma participação no nosso show aqui em São Paulo. E aí, eu fiz a participação, conheci todos eles. Cantou a música. Cantei a música, foi maravilhoso. A gente tem uma outra versão dessa música, inclusive, no YouTube deles, eu acho. E essa música até hoje eu canto em show, é impossível tirar ela do repertório. Todo mundo pede, claro. Todo mundo pede. Mas que legal, assim, como as coisas acontecem, assim, né? Como um vídeo pode te levar a muitos lugares, né? Assim, isso é uma realidade do mundo atual, assim, e né? É muito doido você pensar nisso, cara. Muito. Porque acho que a minha diferença ali é que todo mundo até brinca com isso, né? Os meus fãs, por exemplo. Mas não era uma câmera boa, não era um áudio bom, sabe? Total. Só que eu acho que super luzes e cenário, e o né? cenário maravilhoso, sabe? Mas... Até porque a luz era do meu computador. Eu tinha que ficar com o mouse assim pra ele não desligar. Mas... Essa genuinidade, né? Isso que você até falou. Exato. Tô genuinamente feliz. Eu acho que essa simplicidade que as pessoas começaram a ver e, cara... Ela é uma pessoa que podia estar aqui do meu lado, sabe? Tomando uma cerveja comigo, conversando comigo, sabe? Então, acho que isso... Conecta me trouxe mais com as perto. pessoas de uma certa... Tanto tem muita gente que, assim, fica... Né, gente, por exemplo, faz vídeos de YouTube, fica famoso... Acho que o próprio Whindersson, né, passou por isso. Fica famoso naquele quarto. E aí muda pra cá, fica rico, muda pra super casa, não sei o que. O super quarto, a galera fala, não filhão, eu quero a caixa d'água atrás de novo, né? Exato. E ele começou a gravar no porão da casa dele, eu acho. Que tinha uma caixa d'água enorme e ele começou a gravar lá. Maravilhoso, né? Muito legal. Que a galera se apega, claro, né? Isso é uma lição pra gente também. A gente não pode simplesmente ignorar também as raízes, né? Porque tem essa memória afetiva. As pessoas vão acompanhar pra sempre sua carreira, mas vão sempre lembrar ali daquele momento que você virou e tal. E você acha que o YouTube é a plataforma que, assim, te fez acontecer, assim, né? Isso. Que é uma loucura, porque digamos assim, 10 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, a coisa aconteceria teria que acontecer de uma outra maneira, assim, né? Essa coisa do dia pra noite era mais difícil de acontecer. Eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Até se fosse, cara, tocando mesmo em todas as rádios, não ia acontecer do dia pra noite, da noite pro dia, não ia. E o YouTube, o TikTok, hoje em dia permitem isso, né? Mudam a vida. E você tava preparado, você queria isso ou foi meio sem... Tipo assim, não sem querer, mas foi meio inesperado? Ou você queria ser uma artista musical? Assim? Cara, é muito doido, porque eu sentia desde criança que eu ia estar me envolvendo com a música de alguma maneira, sabe? Você já cantava desde pequena? Eu cantei dos 5 aos 15 na igreja. E aí teve um show de talentos na escola, e quando eu tinha 18 anos. E aí, enfim, participei também, ganhei um violão, inclusive que minha mãe tem até hoje, que eu dei pra ela. É a maior lembrança dela, ela adora. Mas eu sentia, eu não sei, é uma coisa doida, assim. Eu sentia desde pequena que eu tinha que fazer alguma coisa relacionada à música. Mas você já tinha essa voz foda, assim, tipo, já chamava atenção quando você parava? Chamava atenção, mas eu não entendia por que chamava atenção. Então era uma coisa genuína, sabe? Perfeito. Então, quando eu tava fazendo aqueles vídeos, era uma parada que eu gostava. Então, eu fazia isso no meu quarto, então por que não gravar? Então eu gravava e por mim tava tudo certo. Mas eu não esperava, então acho que por isso... Não sei, eu acho que todo mundo pergunta qual que é o segredo. Eu acho que esse é o segredo, eu não esperava, sabe? Eu não tinha expectativa sobre isso. E por eu não ter expectativa, eu fiz de todo o coração, sabe? Tipo, todos aqueles vídeos eu estava feliz, eu estava... É realmente como se eu estivesse sozinha no meu quarto, só que eu mostrando isso pra várias pessoas, pra quem quisesse assistir, na verdade. Isso foi transmitido, assim, essa energia, né? Ela passou. Passou, exato. As pessoas sentiram isso, assim, né? Percebe? E realmente, essa coisa do genuíno, acho que cada vez ele vai ser mais especial e importante, porque cada vez mais as pessoas estão muito montadas também no... eu quero ser uma super artista, então eu vou fazer aqui minhas músicas, e eu já vou botar uma luz, e eu já vou botar um super cabelo, não sei o quê. E às vezes a ordem é mais legal, às vezes mais bonito, mais especial quando você vê alguém que é genuíno, sabe? Que quase que... nasceu pra aquilo. Mas você acha que se sua família não fosse de músicos, será que a gente teria um talento desperdiçado, assim? Será?
Cara, eu não sei. Eu acho que não, assim. Porque eu cantava na igreja, mas isso não foi o que me fez cantar, sabe? Eu acho que era só a parada de que eu sentia a música de uma forma muito diferente. Eu sempre tive um apreço de... Cara, um desenho animado, eu me apegava à música do A desenho trilha. animado. Exato. Legal. Então eu reparava em tudo. Tudo eu fazia com música, sabe? Eu não podia sair sem meu fone de ouvido. Eu ia comprar o disco do meu artista favorito. Eu Ia lembro que mesmo? eu Comprar ia comprar CD do Green Day, do Simple Plan. Eu ficava doida pra pegar o CD mesmo, sabe? Mas você era do rock, então. Eu era do rock. Meus irmãos, né? Então eles trouxeram um pouquinho do Blink, né? O punk rock e o rock trouxeram um pouco pra mim. Blink. O Blink é foda. Blink, assim, claro, Blink, que cancelou, né? Fez que veio, mas não veio, Quebrou né? o dedo, Travis. Mancada. Qual artista que você hoje em dia... Quem que você ouviu hoje no seu Spotify, assim? Quem que você tem ouvido, assim? Quem que eu tenho ouvido? Cara, eu tenho escutado muito Tim Bernardes. Eu gosto muito do jeito que ele escreve. Então, eu tô num processo muito de criação e pensando nas coisas que eu quero lançar futuramente com muita calma, sabe? Que eu nunca tive esse momento de ter calma. Então, eu tô escutando tudo que eu puder pra juntar tudo isso e fazer a minha música. Então, eu gosto muito... de olhos atentos, Exato. assim, né? Exato. E aí, vendo as notas que ele faz e o jeito que ele toca. Então, eu tenho me apegado muito a ele, só que é muito triste, né? Então, eu quero sair um pouco dessa tristeza. Fato, É tipo série de True Crime. Eu parei de ver, porque assim, pô, é demais, cara. Você vai pra um lugar ali e você fala, não, deixa eu me animar, ver Ted Lasso. Mas eu tenho meus lados também. Por exemplo, escuto muito João Gomes, Marília Mendonça. Legal. Então, eu vou pra vários lugares, sabe? Luiz Lins, enfim. A gente é muito amplo também aqui no Brasil, assim, né? É, muito. O Tim, claro, ele tem uma estética, tem uma coisa muito muito diferente, realmente conversa muito, acho que com o seu estilo, assim, né? Mas eu vejo você, assim, porque eu nunca tinha te ouvido cantar samba, assim. E aí eu ouvi recentemente, pô, é muito legal, assim, é um lugar muito... Confortável. E, pô, e vem aquele teu vozeirão, assim, tem hora que você é meio Alcione o negócio, sabe? Tipo, foda demais, assim. Muito legal, é um lugar onde você quer fazer... Eu queria ouvir mais, assim, sabe? Tipo, eu queria ver um show seu, não sei se seja... samba. Tipo, de samba, assim, É o sonho da minha vida, transformar várias músicas, inclusive, em samba, sabe? Mas o samba, ele veio muito do meu pai. Minha família, ela é muito eclética, minha mãe me mostrou muito a MPB. Tá. Os meus irmãos foram do rock, então eu era aquela criança que tava mais do lado dos irmãos do que dos pais. E o meu pai era muito do samba. Então, meu pai... Pagode, assim, pagode anos 90, assim? Não, sambão mesmo. A coisa mais antiga e tradicional. O Zeca Pagodinho, Gino e Geno. Gino e Geno vai um pouco mais pro sertanejo, né? O raiz, mas Alcione, enfim. E ele me trouxe muito essa parte do samba que, na época, eu não gostava. Eu era uma criança que não entendia absolutamente nada. Mas o samba mais clássico, assim, né? E aí eu não entendia as letras, então era uma parada que só que sempre tava na minha cabeça ali, porque ele sempre colocava as músicas, como minha mãe também colocava Jorge Versilo, colocava Djavan, que eu não entendia nada. Até hoje eu não entendo algumas letras do Djavan. São complexas, né, de decifrar. Por isso são tão geniais também. E aí, essa parte do samba veio muito nesse último álbum, porque é exatamente isso. A MPB, eu acredito que é uma mistura de todas as coisas que a gente tem no Brasil. Então, eu quis mostrar muito sobre esse samba e o samba rock que a gente tem. Claro, porque é samba, mas tem muitos elementos, mesmo de MPB, de samba rock, assim, né? Ele não é o sambão, Exato, né? Mas tem ali a estética, né, que é do samba. Exato. Então, não tinha como eu não trazer, até porque a gente conseguiu em 5 faixas o samba e o samba rock, e as 5 últimas faixas serem do pop, sabe? Então, a partir do momento que eu vi que o samba combinava com a minha voz, que eu acredito que muitas outras coisas combinem também, como o pagode, o rock. Até um sertanejo brabo também. Exatamente, né? o reggae, enfim. Sim, verdade. Mas essa mistura, eu achei que ficou tão bom, que é a música brasileira, que aí eu não tinha como não colocar nesse álbum, sabe? Que agora o seu último álbum, né? Degradê. Isso. Então você fez essa mistura, então. Tá pensada, tá proposital ali, Foi assim. proposital. Vamos fazer um pouquinho, meia
Meia portuguesa, meia moçarada. Exato. Foi meio que, deixa eu mostrar pra vocês o que eu consigo fazer, Ótimo. sabe? O que eu sei fazer aqui, que isso, inclusive isso no show tá maravilhoso, porque tem a parte do teu samba que depois dela eu canto Alcione e a galera fica meio, caraca, não tava esperando isso, Ah, que sabe? legal. Então você manda um Alcione, Eu mando assim, um tá Alcione. vendo? Mas eu pesquei ali É. no... Eu falei, nossa, lembra muito, assim, e é muito legal, porque eu acho que talvez não tenho tanto conhecimento de cantoras de samba atuais, assim. Então, achei muito legal de ouvir, assim, porque gosto muito de ouvir a Alcione, assim, acho a Alcione maravilhosa. É um gênio. Elza também, né? Aham. Elza Soares, assim, muita gente boa. E o teu... Tipo, o teu próximo... Tudo bem, a gente ainda tá falando, né? Calma, né? Também não vou trazer ansiedade, assim, também, né? Nesse nível, Vai me deixar ansiosa. Exatamente. Voltamos a 2016, gente. Isso. Mas a tua pegada é ficar, tipo, a cada disco se experimentar de maneira diferente, assim. É isso? Você procura isso, assim? Eu acho Não quero fazer meu próximo disco parecido com o meu último, assim. eu tenho essa parada. Por exemplo, o meu primeiro disco, que foi o Ana, Isso. eu amo ele de paixão. Aquelas músicas foram uma das primeiras músicas que eu escrevi mesmo, porque muitas músicas de antes eu tinha ganhado. Meu primeiro EP eu tinha escrito um pouquinho de uma música só, enfim. Então, a escrita realmente ela foi meio tardia pra mim. Então, hoje em dia ela funciona muito bem, mas ali estão as minhas primeiras músicas que as pessoas gostaram. Então, enfim, é muito afetivo. Mas eu levei aquele disco pro show e aí eu senti a mudança que eu queria fazer no meu próximo disco, por exemplo. Ele é super calminho e eu no palco não sou. Entendi. Então, nesse disco, por exemplo, a gente trouxe muito mais felicidade, muito mais elementos, porque eu já sabia o que eu não queria. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero aquilo. Até porque tem essa mistura. O disco te ensina pra caramba, assim, né? Cada disco Exato. vai te ensinando também, né? Tem faixa do Degradê que poderia estar no Ana, sabe? Mas as faixas do Ana não poderiam estar no Degradê. Boa observação. Só que isso é uma pira sua sobre o seu trabalho, sobre a Exato. sua construção, né? Não, porque tem gente, por exemplo, que eu poderia ter feito... Eu poderia fazer 10 álbuns Ana. E tá tudo bem, porque a galera... Eles se apegam, né? A galera se apega muito, assim. E é um lugar que talvez você se sinta confortável, Exato. assim, né? Foi meu primeiro lugar confortável, né? Então, as pessoas se apegam muito. É igual a gente tava falando dos vídeos, as pessoas se apegam na primeira parada. Cara, eu te conheci com o álbum Ana, então essa estética pra mim eu adoro. Tem sabe? sempre que deixar um pouquinho de Ana nos seus trabalhos pra sempre, assim, Exato. né? Mas estão nas letras. Mas você quer ir experimentando novos ritmos musicais, assim? Você tem isso, assim? Cara, por enquanto não. Eu acho que essa mistura que eu consegui fazer em Degradê, eu acho que para as próximas coisas eu vou um pouco mais pro pop, da mesma forma que eu sempre vou. Mas meu sonho da vida, por exemplo, é lançar um álbum de pagode. Animal. E aí eu tenho vontade de fazer... Pagodão, assim, tipo... de fazer versões. Negritude Júnior, Catinguelê, essas coisas sim. assim, 90. E também chamar, por exemplo, Exalta Samba, chamar Péricles e fazer a versão da música com eles, sabe? Eu acho que esse momento da minha carreira vai chegar, não é agora. Você com Péricles, hein? Ia ser... Putz. Nossa senhora, hein? Cara, ia ser maravilhoso. Porra. E aí chama a Ludmilla, por exemplo, que a Ludmilla tá fazendo muito pagode Muitos agora. pagode, é verdade, Então, verdade. esse é um sonho da minha vida, por exemplo, que eu acho que eu vou conseguir ir pra outro lugar também. Tudo bem que ele tá meio perto do samba, mas é outra parada. É outra parada, sim, é outra parada. E aí, indo pro pop, o pop vai pra muitas coisas também. Então, é isso, essa loucura, sabe? Mas isso é legal também, né? Porque também você não fica numa mesmice, digamos Exato. assim, né? E eu Não sou precisa... assim, eu sempre tô mudando. E eu falo isso de mim, assim, do meu cabelo, por exemplo. Eu não me aguento um mês com o mesmo cabelo. Agora imagina a música. Pra mim, a maior tortura e amor da minha vida é o álbum. Porque eu adoro quando tem o resultado, mas ele demora tanto tempo pra ficar pronto que quando ele tá... Quer dizer, tanto tempo pra ficar pronto e sair que quando ele sai eu fico, será que era isso? Muito Eu escrevi bom. uma música ontem que é muito boa, sabe? Cinema é meio assim também, galera escreve o filme, aí realiza o filme, edita, quando lança já tá... A pessoa já é outra pessoa, né? A pessoa que... Quanto tempo é um processo de um disco, assim, pra você? Estamos falando aí de um ano e meio? Cara, se for pegar a composição... É 1 ano e meio, assim. E o que é processo de composição pra você? É ir pra uma cabana no meio do...
pegar um não, café isso ia ser e maravilhoso. começar a escrever músicas. Isso seria maravilhoso, mas Não é nunca nada fiz. disso. Eu, na verdade, cara, eu começo a conversar com os meus amigos, que eu escrevo junto, né? Cara, tô escrevendo meu próximo disco e eu quero que vocês estejam comigo. Então, vai ser, sei lá, isso 5 meses direto se encontrando umas... Um grupo É. de quantas pessoas, mais ou menos? Eu sempre faço grupo com 4 pessoas, mas aí são 4 aqui, aí depois encontro com outros amigos que são 4 lá. Então, isso se encontrando, sei lá, umas 5, 8 vezes no mês, durante 5 meses. Tá. Então é muita música pra você E escolher. caderninho na mão, assim? Como é que você escreve essas coisas? É caderno ou celular? Cara, eu sou apegada ao celular. Celular. Porque aí eu penso mais rápido. Até eu escrever, eu já esqueci o que eu pensei. E aí chega lá e vai cantando, balbuciando, experimentando nos violões e tal, e vai A galera chegando. faz alguma melodia assim. Cara, gosto dessa melodia. É o que você quer. A gente quer falar sobre o que hoje? Ah, quer falar sobre. Eu perdi meu pai. Então eu quero escrever sobre isso sem estar explícito. Isso, a pessoa pode se apegar a isso a um amor, a um filho. Perfeito. Sabe? Fica então, abrangente ali. Exato. Então, Vocês fazem um laboratório criativo mesmo, exato. assim. E escolhe as melhores disso tudo. Que no caso é muito difícil, porque você se apega a muita coisa. O mal do artista é isso. A sua melhor música sempre vai ser sua última música. Por isso que eu falo até, o disco saiu, mas eu escrevi uma muito boa ontem. Aí você para pra escutar 3 meses depois e você, nossa, nem é tão boa assim. E no disco tem quantas? Tem 10? Tem 10 e um interlude. E, é verdade que o interlude você fala o que é música, o que é exato. pop, né? O que é música? Nossa. Isso aí é a coisa mais difícil pra responder. Amplo demais, nossa, né? muito. Por isso que você perguntou, não respondeu, né? Eu só perguntei e deixei ali. Deixa pros outros, deixa essa bucha pros outros. Mas falando em o que é música, você consegue tocar um pouquinho assim pra gente? Óbvio. Tipo... E aí você tem alguma que você gostaria de tocar ou... Cara, eu sou aberta. Teu samba sairia por aí, assim? Sairia. É? Super. Então vamos, teu samba, que assim a gente ouve Ana Gabriela cantando também um pouquinho de samba pra gente. Vamos lá. Dá pra escutar bem? Fica bom. Pra cá? Pode ser aqui? Alô? Amor, quanto tempo faz que a gente não se vê? Me pego pensando, tentando entender. Será que fui eu? Será que foi você? Amor, a porta tava aberta pra você entrar. O céu hoje tá cinza, nem quis clarear. O choro virou chuva e eu só sei chorar. Ai, ai. Mas sempre que cê chega com o vermelho desse batom, vou te dizer em alto e bom som: suas desculpas já não cabem mais. Amor, eu te dei tanto e você nem ligou. Machuca tanto esse falso querer, me enganando e sentindo prazer. Amor, eu te dei tanto e você nem ligou. Eu supliquei, pedi até pra Deus, pra que esse samba só não fosse seu. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, lá, ya, lá, ya, lá, lá, ya, lá, ya, lá, 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 ya, lá, ya, lá, 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 ya, lá, ya. Aí aqui que eu puxo. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Coisa linda. Leozito emocionou quando eu vi o Alcione. Lindo, demais. E quando você já puxa, então, a Alcione... Cara, aí, eu puxo. E a aí galera você no entrega show... todos os seus objetivos, né? Exato. Sensacional. E Cássia Eller também é uma referência pra você, assim? É super, cara. Minha mãe que me mostrou ela, inclusive, assim. Aí nessa jornada das músicas, dos seus pais te mostrando músicas, Que a parece Cássia, uma ela vai Cássia um pouco Eller. mais pro rock, né?
Mas ela tem a parada da MPB ali por conta até de Legião, as versões que ela fazia, também Nando, enfim. Sim, verdade. Mas não tem como, principalmente ela sendo uma mulher que levantava a bandeira no momento que ela estava viva, né? Então, não tinha como eu não me apegar a ela, sabe? E num momento onde não tinham muitas pessoas falando sobre isso, e ela usava aquele canhão midiático que ela tinha pra isso, assim, E ela falava e não falava, porque ela era assim, né? Ela tinha essa presença, sabe? Ela impactava. A voz, o Exato. comportamento e tal. Maluca, sabe? Isso. E ao mesmo tempo muito dócil e carinhosa assim, também. Era muito legal ver a Cássia. Eu sou dos tempos de MTV, assim. Via muita Cássia ali no vídeo, né? Ela tava sempre dando entrevista, sempre bastidores dos shows e acústicos que ela fez, ou Verão MTV e tal que ela fez. Que ela tinha, inclusive, a Lan Lan também, que era da turma dela, que era uma menina da percussão, que era muito legal também. E quando você via a Cássia, tipo assim, a estética te chamava a atenção também, assim, o cabelo curto. Eu achava que ela tinha uma liberdade que eu não tinha, por exemplo. Eu via muito, e isso pra mim veio muito por conta do cabelo, mas o jeito que ela se vestia, o jeito que ela falava e falava que não queria falar, ela odiava dar entrevista, sabe? Então ela era ela e ela tinha uma liberdade que eu olhava, 10 anos de idade ali, vendo as coisas dela, começando a conhecer. E na igreja nessa época. Tipo, indo na igreja. O momento mais traumático da minha vida. A Dailins passou por aqui também outro dia. Nossa e se abriu senhora, sobre cara. também. É uma parada de você tá se entendendo aqui, a igreja tá te puxando pra um outro lugar. Até por isso que com 15, assim, e minha mãe me deu super apoio nisso. Porque realmente foi um momento muito difícil, assim, da minha vida, sabe? Você já tá querendo, você tá se descobrindo e ainda tem uma... Tem já tem várias barreiras do mundo, besteira. assim, né? E aí tem uma grande barreira, né, na igreja ali também. Né? Eu acho bem difícil isso. Mas, enfim. Então, eu via nela uma liberdade que eu ficava, cara, por que eu não tenho isso ainda? Tudo bem que eu era uma criança, mas eu não entendia isso, sabe? E ela cantava com tanta vontade. Eu conhecendo pessoas hoje que já chegaram a conhecer ela. Ela era muito tímida, mas no palco ela se transformava, sabe? Então... Você acha que você é um pouco assim também? Cara... Tipo, no palco você... no palco eu me transformo, realmente. Eu não me vejo tão tímida quanto ela. Eu acho que a parada de eu ter cortado o cabelo me deixou um pouco menos tímida, porque eu me escondia muito no cabelo, por exemplo. Olha. Mas aí, hoje em dia não tem como, né? Você sentiu isso quando você cortou o cabelo? Você começou a ir pra umas entrevistas assim e falar, caramba... É que as pessoas tinham que me olhar, né? Porque o meu cabelo ficava aqui, assim. Então eu ficava meio escondida. Aí eu ficava, cara, não tem pra onde ir agora. As pessoas vão olhar pra mim, sabe? Total. Então eu consegui tirar um pouco dessa timidez. Mas eu me vejo muito em vários âmbitos da Cássia, assim, de extravasar no palco, de ser uma pessoa que a galera não entende muito bem, de um amar mistério, demais, né? exato. Então, ela tem isso, eu amo o jeito que as pessoas falam dela também, sabe? Porque ela impactava em todo lugar, ela podia chegar e dar uma entrevista, ela estaria impactando qualquer pessoa ali. E ela tinha essa voz também muito forte, muito impactante. Eu obedeceria, assim, falaria, Cássia, sim. Total. À vontade. Exatamente. Sim, rainha Cássia, tudo bem. E aí você, nessa época também, quem mais você curtia? Porque tem uma das suas músicas, das suas versões que fez muito sucesso é a do... tão natural quanto a luz... Charlie Brown. Céu Azul, né? Céu Azul. O Chorão era uma... Porque o Chorão e a Cássia ali, né? São Mesmo doidíssimos, né? mesmo universo, digamos assim, né? Cara, Putz, o Chorão pra mim... Charlie Brown, na real, eu tinha um melhor amigo na escola, que eu lembro que quando ele faleceu, eu estava na escola, inclusive. Estava no 2º ou 3º Quando ano. o Chorão faleceu. Exato. E aí, meu melhor amigo, ele era muito fã. Ele me ligou desesperado de manhã, porque passou no jornal de manhã. E aí... Caraca, o Chorão morreu, tô muito mal. E aí, a gente tava indo trabalhar, a gente tava à noite. E aí, depois disso, que eu vi o quanto meu amigo ficou triste, eu percebi que eu nunca tinha parado pra realmente escutar Charlie Brown. Olha. Até é meio triste falar isso, porque a galera fica... depois que morre, vocês começam a escutar. Na verdade, foi... Às vezes isso também é o motivo da conexão, assim, Assim, sabe? eu assistia muita Malhação, falando a verdade, né? Cara, Charlie Brown ali reinava. Tive pensando. Eu conheço Total. aquelas. Eu já vejo aquela abertura que vinha a fotinha dos atores, assim. Meio tremendo, isso. assim. Mas depois disso eu comecei a realmente escutar outras músicas, sabe? Ouvir as letras, né? Parar pra ouvir as letras que são...
E, cara, ele era absurdo. Ele conseguia falar de criança, política e mulher na mesma música. Assim, eu amo minha mulher, as crianças são futuro, a política é uma merda. É tipo... E o cara consegue fazer isso ficar bom. Então, Total. eu comecei a realmente parar pra escutar muita coisa dele. Então, quando rolou essa parada de fazer essa versão de Céu Azul, putz, pra mim é a minha música, sem ser feat, mais escutada. Ela já tocou em novela, enfim. Essa música é maravilhosa. E dessa época também... Minha mãe acabou me mostrando, né? Era muito Gil, Caetano, Toquinho, por exemplo. Jorge Versilo. Nossa, o rei do clichê, eu adoro Jorge Versilo. Total, Deus, Jorge ele Versilo. que inventou o clichê, gente. Maravilhoso. Não, ele é maravilhoso. Ele é o reizinho, eu adoro ele. Tinha uma peça do Bruno Mazeu que eles sempre citavam também o Jorge Versilo, uma coisa de humor, assim, que era muito legal, muito engraçado. Ah, ele é Mas foda. ele é muito... Eu lembro que quando ele surgiu, ele tinha um timbre, todo mundo falava, ele tinha um timbre muito parecido com o do Djavan. Aham. E ele fez uma música inédita que todo mundo achava que a música era do Djavan, assim. Aí depois ele começou a aparecer, Jorge Versilo fez muita música pra novela. Você já teve música em novela, assim? Então, rolou Céu Azul, Deixa Rola. Até hoje rola em alguns momentos, assim, a galera cantando, na verdade. Não é nem a música, é a galera pegando o violão e cantando. Ah, é mesmo? Deixa. Na novela, assim? Exato. A sua versão. Não, a do Deixa. Tá. Deixa. E aí rolou também uma música que... Isso aí é a maior loucura da minha vida. Mas rolou Carta pra Mãe, que é uma música que eu estou me assumindo pra minha mãe. Só que ela rolou num momento muito inusitado da novela que não tinha nada a ver com isso. E aí, enfim, mas tudo bem. Eu fiquei feliz que a música estava na novela. Mas qual foi o contexto, vai, por favor? Era tipo, sei lá, uma festa que... junina? Tipo, era... Não era longe assim. O começo da música não tá falando muito, né? Tá falando que a mãe chorou. Tipo, a mãe chorou por muitas... Não, ela chorou por muitas noites, ela chorou sozinha. E aí era porque o filho tava desaparecido, assim, uma parada assim. Não era tão longe assim. Não chega no lugar aonde ela... Também não chega a parte da música que eu falo que eu adoro mulher, eu sou sapatão. Não tem essa parte E ainda. essa música, quando você fez como um desabafo, assim? Na verdade, a história da música é exatamente o que eu passei. Então, no momento que minha mãe descobriu, na verdade, porque eu não cheguei a me assumir. Ah, tá. Então, eu fiz essa música porque eu não sabia como falar pra minha mãe. Então, para as pessoas terem algo pra mostrar, sabe? Mãe, eu não consigo te falar, mas escuta isso aqui. Pai, eu não consigo. Perfeito. Sabe? Quase um manual, assim, uma ajuda ali, exatamente. né? Pra você dividir um pouco sua dor, assim, com alguém que pode um dia passar. Mas você não chegou a cantar essa música. Não foi com essa música que você se revelou pra sua mãe? Não. Até porque minha mãe rolou... Eu tinha 16 anos. Essa música eu lancei... Eu tinha 21, acho. Ah, uns 5 anos eu nem cantava ainda, Quer dizer, não fazia os vídeos pro YouTube. Foi digerindo tudo aquilo que você passou, assim? Não, eu sabia desde meus 5 anos. Só que aí até eu consegui... Foi com uns 14 que eu falei, cara, eu acho que isso aqui realmente é uma parada que eu... Assim, homem, o que eu tenho a ver, sabe? Assim, adoro mulheres. O que está acontecendo? Amigas, o que está acontecendo? Você trocava com as amigas, assim? Trocava todo mundo ali, né? Todo mundo era do Vale. E tinha alguma amiga também que... Todo do Vale. Mundo. Não, eu olhava assim e falava, gente, que é isso? O que tá acontecendo? Aí eu beijava os menininhos na escola, aí era ruim demais. Gente, não é possível que eu não gosto de homem. Meu Deus do céu. Mas com uma certa culpa, assim, nesse... Culpa por conta da igreja, né? Claro. Era super culpada. E aí, por isso que eu até não consegui falar pra minha mãe, porque minha mãe, ela é muito católica, e eu tinha esse medo de como ela ia reagir. E, na verdade, foi totalmente o contrário, que é isso que eu falo na música. Que a minha mãe descobriu e veio falar comigo, e eu não contei porque eu não conseguia falar sobre. E ela falou, eu só fiquei triste porque você não me contou antes, porque você tinha que confiar em mim, sabe? E ali foi tudo bem, foi só um peso que saiu das minhas costas. Mas pra você foi inesperado? Você achava que a reação dela ia ser outra, assim? Cara, eu achava porque as minhas amigas da escola, eu escutava muito de que a mãe queria expulsar de casa, porque não aceita, porque não aceitava, porque mandava fazer terapia, porque precisava ser curada, precisava tomar remédio, então precisava ir mais pra igreja. Então é uma parada meio absurda que a gente escuta que... Isso vai por mais que seja ali. Exato, por mais que seja minha mãe e eu conheça, eu tinha muito medo por conta da igreja, sabe? Com o pé atrás, assim, né? De pagar uma penitência por algo que... Exato, tipo assim, você vai me mandar, sei lá, confessar pro padre, eu vou pedir perdão por ser assim, sabe? E aí quando ela te falou isso,
Cara, nossa, foi um alívio, assim, 50 quilos de mochila das costas, sabe? Eu só, caraca. Já ligou pra gata e falou, vamos? E pior que eu tava namorando na época. Um cara. No- Um cara? Não. Não. Uma Deus menina. me livre, uma menina. Da igreja, inclusive. Mas escondido. Escondido. Foi por Escondido. isso que minha mãe descobriu. Porque ela era da igreja. E E a mãe aí- ali achou a Não, fofoca mãe é da... mãe, né? Não adianta. Lógico, É tipo não. assim, não come no sofá que vai derrubar. Nunca derrubou. Derruba. Dito e Parece feito. mágica. Fato. Então ela acabou descobrindo, assim, também eu fui meio lenta, né? Mas eu usava aliança. O que é esse anel? Ai, de melhor amiga. Deu na cara pra caramba. Nossa, super. Deixa eu ver esse anel. E tava escrito o nome da menina dentro, assim. Eu, não, tá ruim de colocar. Mas hoje em dia, no seu trabalho, você sente... Você traz essa bandeira junto e sente essa, não responsabilidade, mas essa importância de colocar situações em letras, porque essas letras podem ajudar outras meninas como você, assim, que passaram Cara, pelo que você passaram? Eu acho que a minha representatividade, ela tá muito na letra de eu sendo uma mulher cantando pra outra mulher, sabe? Eu acho que esse papel, a Carta pra Mãe, ela fez o que eu queria fazer, que eu queria isso há muito tempo. Se acontecesse algum momento de eu ser cantora, eu queria muito que esse momento, essa música chegasse. Mas em toda entrevista, em todo lugar que eu vou, eu sempre ergo essa bandeira. E sendo uma mulher cantando pra outra mulher, Sim, sabe? é Eu acho claro, que- porque normalmente a mulher sempre, né, e o homem também, se é uma voz feminina, ela fala ele, né? E se é uma Aham. voz masculina, ela fala ela, né? Exato. Eu lembro do Renato Russo que me chocava, porque o Renato Russo invertia É. isso também, ele cantava pra eles. Eu né? lembro que o Eu Rafa... gosto de meninos e meninas, Exato. né? Tipo, O Rafa, inclusive, da DEC, ele foi o primeiro cara que me falou isso que eu nunca tinha parado pra pensar. Mas quando eu assinei, ele olhou assim pra mim e ele, sabe o que me chamou a atenção em você? Aí eu falei, o quê? Aí ele falou que você canta músicas masculinas, mas você não muda a letra. Você continua fazendo a mesma letra. incrível, claro. Então eu parei pra pensar, falei, caraca, mas é que eu realmente tô cantando pra uma mulher, sabe? Então... Não é porque você não quer mudar a letra. É, não, é isso é que mesmo. Eu tô é falando pra exatamente isso ela. que eu quero falar. Aham, exato. E o Rafa é um cara, um produtor musical Uhum. das antigas, assim, já fez Putz. muita gente, já fez muitas bandas legais e que tem essa visão musical, assim, também, né? Você divide muito suas criações musicais, assim? Tem algum feat que você gostaria de fazer? Feat dos sonhos. Feat dos sonhos. Nacional e internacional também. Tá. Eu vou citar Tim Bernardes, Boa. porque eu realmente quero. Se tiver. Se a minha próxima música for triste, que seja com o Tim Bernardes, que eu preciso dessa Maravilhoso. tristeza pra galera passar a cara no asfalto. assim, E ele sabe? traz, né, na voz, Ele assim. traz. né, Ele vem, traz uma assim. tristeza na voz, sabe? exato. Não que ele seja. Tim, se você assistir isso, não que você seja triste. Isso. Mas é Uma que ele melancolia, assim, que é, eu acho que que é é gostosa de ouvir. o jeito que a pessoa consegue levar, por exemplo, cara, eu não estou passando por isso, mas eu consigo criar isso na minha cabeça e passar isso pra você. Eu acho que ele tem Transmitir. muito isso. É. Exato. Tipo um ator que faz uma, né, uma coisa que você acha, exato. nossa, que aquela pessoa vai tirar a sua própria vida, não sei o quê. E Exato. não, a pessoa tá mó bem na hora do Aham. almoço da equipe, assim. Cara, eu falaria o Tim, falaria muito. A Ludmilla pra eu ir pra outros lugares. O Péricles, aqueles que já se O mete. Péricles também, Alcione, enfim. Muita gente, né? Alcione, muita gente. Pra terminar, eu falaria João. Acho que o João é um cara que ele realmente tá num lugar muito absurdo. Só que eu gosto muito, sempre gostei, acompanhei desde o primeiro álbum. Você diz de carreira, de público, de tudo, assim, né? E o jeito que ele escreve, eu adoro muito o jeito que ele escreve, que é fora do clichê, mas é uma parada simples. Ele tá falando realmente como se ele estivesse conversando com você. Eu acho que as pessoas tiram um pouco disso. Colocam muita coisa na música, muita estética, e às vezes é só você falar aquilo, sabe? Aham, total. Começar Ana pela Vitória poesia. tem muito isso, por exemplo. Aham, sim. Então, o João seria a última pessoa que eu falaria. Internacional, gringo. Billie Eilish. Olha que legal. Eu gosto muito dela, Pô, cara. outro dia eu vi uma imagem dela tendo... Eu não sabia que ela tem síndrome de Tourette. Eu não sabia, cara. E eu vi ela tendo um ataque ali e tal. Pô, um momento Nossa, ela tem tenso, assim. Não Ela sabia. abriu isso a público, acho que tem uns 2, 3 anos. Porque ela falou que ela não queria ser a cantora conhecida por ter uma síndrome, sabe? Claro. Mas Como em tem algum um momento outro não tem como cantor esconder. também, que tem muitos vídeos que viralizam na Eu internet esqueci dele o nos nome shows. dele.
É Calvin alguma coisa, talvez. Harry. Eu esqueci o nome dele. Mas tem Mas é até uma também- série dele na Netflix agora, você viu? Ah, é? Ah, legal, vou assistir. Que ele falando sobre isso, até porque ele fala que ele vai parar uns 6 meses, inclusive, porque ele fica muito ansioso pros shows e acaba atacando mais. Vai acumulando, assim, né? Exato. Mas ao mesmo tempo, como é importante, né? O músico tem essa importância de transmitir, Uhum. né? Seja por palavra, sentimentos, ou seja até mesmo às vezes por uma coisa que você tem, assim, um problema que você tem, né? E isso também inspira outras pessoas, sabe? A fragilidade do artista, eu acho que Porque inspira eu acho que as também pessoas nem pessoas, falavam sabe? muito sobre, Com sobre a certeza Tourette, não. por exemplo. Não, com certeza não. Eu vi um filme na vida, que eu esqueci o nome, mas é de um professor. Inclusive, eu acho que a história é real. E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Tourette. E eu vi esse filme quando eu tinha uns 14, 15 anos. Então, uns 12 anos atrás. E aí, a próxima pessoa que eu vi sobre isso foi a Billie Eilish. Então, demorou muito tempo pra alguém falar Engraçado que eu vi. A primeira vez que eu vi sobre foi num filme de comédia. Daquele cara que faz os filmes com Adam Sandler, que é o parceiro dele, que ele faz um filme, acho que chama O Gigolô Americano, e ele encontra várias meninas e uma das meninas tem síndrome de Tourette. E xinga ele, não sei o que e tal. Tá bem colocado no lugar do humor. Anos depois tem os meninos hoje em dia que são youtubers também, né? Que tem a síndrome de Tourette e estão colocados num lugar também muito do humor. Uhum. E eu acho legal esse caso do cantor, porque a gente consegue desmistificar um pouco de que isso é engraçado, Sim. entendeu? Porque às vezes ficam nesse lugar, assim, e não é, pra pessoa é muito difícil, É muito assim, difícil. né? Eu fico angustiado, assim, sabe? Até porque a Billie, hoje em dia, eu acho que... Quer dizer, não me lembro se hoje em dia ela já faz. Mas ela só fazia gravado. Ela não fazia ao vivo. Não fazia ao vivo, porque às vezes, né, ataca é melhor mesmo, e tem razão, assim. Até porque ser Hollywood, tá lá no e Hollywood, ela tá, Rolling Stones... numa loucura também, cara. Eu fui no Lola, nossa, que maravilha. Ela cantando, meu Deus. Você vai lá e Os fica melhores shows. estudando, assim, vai ver show, Eu vou ver mas show também vai dar uma estudadinha, pra assim. ver o show e pra... Sim. Ver como a pessoa se comporta em cima do palco. Em cima do palco, a presença de palco, a voz. E o dela eu prestei muita atenção, porque tem muito grave. A voz dela vai muito pro grave, só que ao mesmo tempo você tá num show, então sua voz não vai chegar tanto pro grave, sabe? E tem música minha, por exemplo, no show, que eu nunca vou colocar no final, porque minha voz já vai estar tão gasta que eu não vou chegar nessas notas. Essa matemática é muito Exato. louca, né? Então, E aí, como ela se virava? Que ela... as que músicas, alternativa as ela usava? primeiras elas eram mais graves. E aí depois, se tinha, ela deixava o grave gravado, que é no VS, Aham. e ela fazia o agudo, fazia a oitava acima. Incrível, Então incrível. era... TikTok, assim, TikTok hoje em dia, redes sociais, você acha que tem muita gente escrevendo pro TikTok, assim? Tem gente fazendo música pro TikTok? Isso tá acontecendo? Cara, eu acho que sim. Eu acredito que sim. E o que você acha disso, assim? Tipo, tudo bem? Eu acho que, assim, eu não faria, mas é uma parada totalmente pessoal. Aham. Não é o trabalho que eu quero entregar Uhum. e o jeito que eu quero impactar as pessoas. Se alguma música minha viralizar no TikTok... É uma consequência, né? Exato, Foi pensada eu vejo muito nisso. sobre consequência. Então... Mas eu acho que, cara... É igual a pessoa que olha pra você e fala, eu não escuto funk. Meu, mas aí se você vai numa balada 3 horas da manhã, a galera doida, não vai parar pra escutar um Caetano Veloso. Você Total. tem que parar pra... Música é Então momento. a galera, cara, TikTok ali, tem gente que gosta e tá adquirindo isso, sabe? Então, cada um com o seu trabalho. Eu não faria, mas... Eu acho que é um trabalho mais passageiro, assim, mas Sim. que rola muito pra galera. Igual a gente falou, do dia pra noite tem galera aparecendo, Uma sabe? música que explode no TikTok transforma a carreira Transforma a Transforma, carreira, né? cara. Você vê muito, MC Daniel, por exemplo, você vê o jeito que tá. MC Rian, acho, também. Tem bastante gente do trap também. Total. E a galera se une muito, né? Então, tá rolando pra caramba, assim, muita gente. Divulgação, né? Pede pra fazer a dança, né? E não sei o Exato. quê. Você faz as dancinhas no TikTok ou não? Eu tentei uma vez só. Nossa, eu sou muito ruim nisso. Desistiu. Nossa. Melhor cantar, né, Na Ana? verdade, fiz 2 vezes. Que foi em 2020, quando eu estava com muito tédio dentro de casa. Pandemia. E 2021, que também eu estava com muito tédio. No segundo dia de teste. E aí foram os meus amigos que lançaram música e eu fui fazer. Eu falei, cara, eu vou fazer aqui pra ajudar, tá tudo certo. Puxar a thread ali. Assim, muito ruim também. Péssimo. Nossa Então não senhora. teremos de Eu novo vou ter que excluir esses dancinhas vídeos, porque eu tô com medo de alguém procurar isso. de TikTok. Muito bem, pra encerrar aqui, ó, antes da gente tocar uma última, tá bom? Pode ser? Tá bom. RBD. Vamos falar de paixão. RBD. Caraca, eu sou apaixonada, sabia Curte, disso? Não. eu sabia, Eu claro, gosto lógico. muito. E eles vão fazer o show, não vão? Vão.
que esgotou o ingresso em 5 minutos, né? Que a galera ficou muito brava. Que Mas tava aí, lá você na fila. vai? Cara, então, eu não tenho muito essa paciência de estar lá e, tipo, vou comprar ingresso aqui agora e tal. Sim, ficar no site ali, né? Dando refresh tipo, e tal. se chegar perto do show e tiver alguém vendendo e eu possibilidade realmente ali. quiser comprar, Você vai. Você é dessas. eu sou dessas. Vai mesmo. Se dá loucura no dia, assim, cara, eu compro no dia. E ainda dou sorte que até hoje nenhum foi falso. Nossa, Eu morro de medo de ser falso. Nossa, eu também, meu. Eu morro de medo. Leva o cambista junto, assim, ó. Fala, vem junto aqui. Teve uma vez que eu comprei do Justin Bieber, que foi em 2015 ou 2016. Não, foi 2016. E aí eu comprei. E a história é toda estranha, assim. A menina falou que comprou pro namorado, mas aí o namorado não queria ir, só que ele era super fã e aí ela não ia mais. Eu falei, cara, não tá fazendo sentido. Olha o gol. Aí ela, mas eu juro que é de verdade, assim. Aí eu fui na casa dela, peguei. Eu falei, moça, se isso aqui não passar, eu vou ficar tão triste com você. E assim, nunca tinha visto ela na vida. Aí eu cheguei, aí na hora que eu tava entrando no Allianz, assim, aí muita gente, tipo, que não entrava e saía chorando. Aí eu, cara, o meu não vai entrar. Aí na hora que eu passei, assim, e aí eu me senti uma criança de 12 anos, inclusive. Na hora que passou, e tava uma galera correndo, que nem maluco. Passou o meu, eu corri também. Falei, mano, parece merenda da escola. Eu fui voando. Eu falei, foda-se todo mundo, eu quero ver o Justin Bieber. E conseguiu ficar num lugar assim, mais na frente ali? Eu tava na prêmio, eu tava feliz. Eu mandei áudio pra menina, eu falei, caraca, valeu. E foi bom o show? Nossa, demais. Ele tava bem cansado, né, já, essa época, mas foi muito bom. Que é um cara também que vem aí passando por poucas e boas, assim, também, né? Se entendendo e ao mesmo tempo na frente dos olhos de todo mundo ali. Exato. E tal. Mas quando você era pequeno, o teu negócio era RBD, assim, era você curtia. RBD e High School Musical, eu adorava também. E cantava as músicas deles, assim? Cantava tudo, eu tinha tudo. disco. Do RBD eu tinha, cara, uns 5, 6. Então, vamos fazer um show especial de RBD, assim? Nossa, ia ser incrível! Um setlist só de RBD. O meu espanhol que não é muito bom, mas eu posso fazer, porque tem as versões em português. As versões em português eu sei. Tem as versões em português? É verdade. Que eles foi faziam, feita na né? novela... que eles faziam também, que até teve uma época que eles começavam a fazer inglês, em espanhol e em português. Nossa. Que aí tinham 3 versões. Coisa louca, né? Mas é que foi um estouro absurdo. Porque vira produto, né? E outro dia eu tava vendo o documentário do Menudos, de como foi a doideira do Menudos, de como eles acharam uma fórmula de que eram 5 meninos muito jovens. Até tinha uma coisa, umas calças meio apertadas, não sei o que. Eles falam sobre tudo isso no documentário. Depois os meninos começam a crescer e eles descobrem que a fórmula era ficar reciclando esses meninos. Uhum. Então eu não sabia, mas no Menudos passaram, tipo, sei lá, 25 pessoas, entendeu? Caraca. Foram 25 Menudos. Virou uma fábrica de menudo. Exatamente. Muito de louco. Menino menudo. Isso, aí você entende. Aí tem a coisa deles indo pros Estados Unidos, tendo que cantar também em inglês, essa deixa eu transformar em produto mercadológica, Nossa, entendeu? Eu nunca escutei essa palavra na vida. Que bom que eu nem tentei ajudar. Nome do próximo álbum, mercadológica. Mas se tem uma parada que eu quero muito ver que realmente vira um produto no final das contas, é a Xuxa, por exemplo. O documentário dela eu quero muito assistir. Forte, porque é uma parada que, assim, eu tava vendo que... Eu não tinha muita noção, porque eu era muito pequena, né? Mas se você vê hoje em dia o tamanho que ela era, você vê umas coisas absurdas, que ela juntou, acho que foi 500 mil de pessoas aqui. E na América Latina ela era um fenômeno também. O Michael Jackson mandou um avião pra ela, porque ele queria que ela tivesse um filho dele. Mentira! Ele era completamente apaixonado por o Michael Jackson. Você tem noção desse surto? Cara, essa seria surreal, um filho de Michael Jackson. É um surto, Xuxa, tipo assim, ela foi um surto. E assim, pra uma pessoa, né, anos depois um documentário desses é sempre doido a gente assistir, porque você vê, né, o tanto de coisas que a pessoa passou, Exato, assim, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, e eu quero muito assistir. E era uma época também. Exato, e não era a internet, sabe? Então você realmente não... Você vê quando estoura que a pessoa tava na televisão o tempo inteiro, sabe? E todo mundo todo mundo te via. Não tinha mais pra onde você correr. Se você era uma criança, você tava vendo ela. É um tipo de fama que eu não sei mais hoje em dia se ela existe, assim, porque as coisas estão um pouco mais pulverizadas, assim, né? Ali era all lines on, assim, todo mundo você ligava pra a TV, você. Era ela durante anos e anos e anos. E era TV ou rádio, era isso. Ou o jornal que você ia ler, mas assim, se você quisesse ver alguma coisa na hora, você ligava a TV. Era ela. Era a Xuxa.
E hoje em dia nem tem tanta programação infantil assim também. Hoje em É. dia as coisas estão bem diferentes. Vamos tocar uma última? Vamos. Eu anotei uma aqui que eu acho linda também. Não sei se eu Qual? posso... Avenida 5? Você gosta dessa? Aham. Ela quase não entrou no show, porque, sei lá, eu tenho muita pira de que as músicas, a turnê do álbum não precisa ter todas as músicas do álbum, tem muito essa pira. E aí, ela não tinha entrado, até que eu fiz uma playlist com as músicas, Do show? como se fosse o set, Aham. e a galera começou a reclamar muito que não tinha ela. Falei, caraca, vou E ter hoje que tem colocar. todas? Hoje. Não, falta uma, só que A Culpa é Minha. Fala baixo pra galera não ouvir. Senão a galera vai pedir pra botar a culpa. Que a culpa é sua, na verdade. Deixa eu ver se é aqui. O começo dela, inclusive, vai um pouquinho pro samba também. Uhum. Eu nunca pensei que fosse forte. Fiquei com medo até da morte por não poder te ter mais. Não me vi assim sem ter um norte. Se não tivermos mais nenhuma noite, pra nós ainda vou ouvir tua voz. Então foge comigo se o amanhã não acontecer. Então perde o juízo pra gente não se perder. Que eu não quero te perder. Que eu não quero te perder. O que cê tá pensando agora? Não tô tentando achar a saída, mas não vai ter despedida se o amanhã ainda existir. Me diz que tá pensando nisso, que a gente corre o risco. Te espero na Avenida 5 se o amanhã ainda existir. Coisa ali. Tem umas músicas que você, tipo, espera muito e quando ela vai ao ar, assim, ela não... Ah, tem. Na verdade, o que me aconteceu foi o contrário, assim, porque eu não gosto de criar muita expectativa. Então eu não crio e aí a música vai bem, eu fico... Que delícia, né? É, Isso é muito bom demais, isso, né? Isso rolou muito no primeiro álbum, na verdade com quase todo o álbum, mas com X, por exemplo, que foi o primeiro single do álbum, a gente lançou antes, e aí como era a minha expectativa estava, na verdade, de ter escrito aquelas músicas, Uhum. e eu não sabendo se as pessoas iam gostar, porque eu não tinha lançado ainda as minhas músicas, as minhas composições, né? Total. Então, quando rolou ela, a galera, cara, foi muito streaming, assim, e a galera gostou muito. Aí eu falei, cara, se vocês gostaram dessa, o álbum inteiro tá parecido com essa, então vocês vão Então, adorar você vai tudo. gostar. E aí você sente que você se tornou uma artista mais, talvez, confiante depois que você lança o seu primeiro disco e as pessoas aceitam? Aí você Sim. fala, tá, eu não sou só... Porque você tinha esse medo de... Meu, eu fiquei conhecida fazendo os covers, agora eu vou lançar o meu disco. Será que as pessoas vão me abandonar e tal? Tipo, você tinha esse... Eu tinha medo das pessoas não gostarem do que eu escrevia. E aí eu... Não que eu seria triste, né? Mas eu queria muito mostrar o meu sentimento pras pessoas. Porque eu mostrava o sentimento de outra pessoa no meu sentimento. Era Total. uma loucura. Total. Então, hoje em dia, eu acho que eu perdi esse medo. Eu acho que tem música que acaba rolando, tem música que você acerta, tem música que não. Mas eu acho que é esse lance de você não ter essa expectativa pensando que toda música vai bombar, porque você não é esse produto. E você pensar no motivo que você acabou lançando tal música, sabe? Uhum. Porque, tem música que eu adoro, que eu sei que não foi, mas eu adoro. Eu Aham. tenho essa parada de, E cara, eu basta, tenho orgulho né? de ter Claro, lançado essa. Lógico. Carinho especial. Exato. Ana, obrigado. Obrigada a você. Ana Gabriela aqui com a gente. Shows, então, como é que a gente... Cara, eu tô na turnê Degradê, mas agora o próximo show vai ser no Rio de Janeiro, no dia 7 de outubro, se eu não me engano,
no Teatro Sesgran Rio. Vão ser 2 sessões. Mas se você quiser saber sobre mais shows, a gente também vai fazer turnê acústica, enfim. Lá no Instagram, Ana Gabriela, todas as plataformas digitais, Ana Gabriela, todos os lugares, Ana Gabriela. Boa. E em breve um show de samba também aí pra nós. Em breve um show de samba, de pagode, de tudo. A gente volta aqui a trocar ideia aqui, tá bom? Obrigado, Ana, mais Obrigada uma vez. A você. Ana Gabriela aqui com a gente, obrigado a todos que colaram aí. Que beleza, né? Que música gostosa. Hoje foi o típico podcast. Isso é podcast, tá certo. Obrigado, gente. Valeu, Leozito. Até a próxima. Obrigado, Ana.